Então, gente, espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio, sou do CAENC e eu sou responsável por ministrar os alunos de balanço de massa e energia para P2. É basicamente balanço de energia. Bom, tô com mais um exercício que é muito fácil aqui. Mentira, esse é difícil. É, é o exercício 37, o último exercício da lista. Foi, foi um exercício que eu não achei tão complicado assim, mas eu acho que quando. Eu também já sou um idoso no curso, né? Mas quando você bate o olho assim, você assusta, porque ele fala uns negócios nada a ver, velho. Mas enfim, eu vou ler com vocês e depois comentar algumas coisas. Bom, um aquecedor elétrico de imersão é usado para elevar a temperatura de um líquido de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius em 20 minutos. A massa combinada do líquido do recipiente é de 200 kg e a capacidade calorífica média do sistema é 4 kJ por quilograma Celsius, graus Celsius. O líquido se decompõe explosivamente a 85 graus Celsius. Ok. Às 10 horas da manhã, uma batelada de líquido é vertida no recipiente. O operador liga o aquecedor e sai para fazer uma ligação telefônica. 10 minutos depois, sua supervisora entra e olha para o registro da potência. Isso é o que ela vê. Essa curva aí. Ok. A supervisora imediatamente desliga o aquecedor e corre para dizer poucas e boas ao operador. Até aí tudo bem, né? Calcule a potência constante necessária, desprezando as perdas de calor do recipiente. Tá. Escreva e integre, usando a regra de Simpson, um balanço de energia do sistema para estimar a temperatura no momento em que o aquecedor foi desligado. Use os seguintes dados no registro. Beleza, né? Suponha que, se a fonte de calor não tivesse desligada, teria continuado a aumentar linearmente com uma taxa de 10 kW por minuto. Em que momento alguém na planta se daria conta que alguma coisa saiu errado? Quando explodisse. É sério, é quando explodisse. Você tem que calcular quando que vai chegar a temperatura de 85, porque a galera só vai notar que deu errado quando explodir. É literalmente isso. Mas enfim, a letra C fica por último, né? Tá. Letra A. Claramente a gente tem um problema aqui de regime transiente, né? Você vê que a taxa de calor adicionada ao sistema, a taxa de calor que chega ao sistema, ela varia com o tempo, né? A gente vê na tabela aqui, no tempo zero é 33 kW. No tempo 600 segundos é 100 kW. A gente até tem um gráfico aqui, né, de variação da taxa de calor pelo tempo. Enfim, é um problema de regime transiente. Só que a letra A pede para a gente calcular a potência constante necessária, desprezando as percas de energia do recipiente. Ou seja, a letra A não aborda esse sistema como sendo transiente. Pelo menos ela pede para a gente não abordar como sendo transiente. Enfim, vamos começar por ela, né? Calcule a potência constante, desprezando as perdas de energia do recipiente. O que vai ser isso? A gente tem que o que essa vazão de calor, vou chamar de vazão de calor, né? Seria energia por tempo. É igual a variação de calor pelo tempo, dQdt. Então, dividindo os dois por dt, a gente tem isso, né? Integrando do tempo zero até o tempo t. O tempo inicial, né? Zero até o tempo t. E do outro lado, integrando o calor zero até o calor final, a gente tem o quê? Tem Q, e esse Qzinho, a taxa, é igual ao calor sobre o tempo. Isso eu vou chamar o Q ponto em cima de taxa. É igual ao calor sobre o tempo. O que mais que a gente tem? Como fala para despesar as percas, a gente tem que o Q do aquecedor, o que sai do aquecedor, é igual ao que chega ao sistema. Então a gente tem que MC vai ser a massa do sistema vezes a capacidade calorífica do sistema, é igual vezes dt, que é a variação de temperatura é igual a Q, né? Logo, para o processo descrito de aquecimento de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius em 20 minutos, temos vai ter a massa do sistema, igual eu falei, vezes a capacidade calorífica do sistema, vezes a variação aqui. Então, variação de temperatura, né? Então, a gente tem esse calor necessário aqui, ó. Só que qual que vai ser a taxa necessária? A gente vai dividir a taxa constante, no caso, né? A gente divide o calor pelo tempo
Só que eu vou transformar o tempo de minutos para segundo e a gente tem essa taxa de calor, que vai ser 33,33 kJ por segundo. É a taxa necessária para a realização desse processo a uma temperatura constante não, a uma taxa de calor constante. Tá bom, letra B. Escreva e integre, usando a regra de Simpson, um balanço de energia do sistema para estimar a temperatura no momento em que o aquecedor foi desligado. Use os seguintes dados do registro. Eu vou ignorar a regra de Simpson por enquanto, depois eu volto nisso, né? Mas, enfim, eu vou partir do balanço de energia normal, né? O balanço que tem vazão, né? Que não é uma coisa embatelada, tem vazão, que é diferente, né, do que fala que fala no enunciado, fala que é um processo embatelado, que não tem vazão, mas a dedução para a equação de balanço de energia transiente, ela parte desse balanço de energia. Na apostila vocês têm, lá no finalzinho, no regime transiente tem essa dedução, mas eu vou fazer ela aqui também. Tá bom, a gente parte desse estado. Algumas considerações. Não há variação de energia cinética nem potencial com o tempo e nem a diferença de velocidade nem de altura. Então, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. Esses termos aqui são zero também. Então tá. Não há corrente de entrada ou corrente de saída, trata-se de um sistema fechado. Então tá, novamente não, né? Como eu disse, a gente está usando a equação para o sistema que tem vazão, para o sistema aberto, só que adotando que não há corrente de entrada nem corrente de saída. Então, esse termo aqui todo vai ser zero, porque não tem corrente, que é zero, e aqui também é zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Mas isso daqui não, porque a energia interna vai variar com o tempo. Então tá. E tem mais uma coisa. Como sistema fechado, o trabalho no eixo é substituído pelo trabalho líquido, será considerado igual a zero. Exato. Não, o sistema não vai realizar trabalho. A única coisa que ele vai sofrer vai ser. A única coisa que vai acontecer com ele vai ser calor. Mas ele está no recipiente fechado, então seu volume vai ser igual, então seu trabalho aqui, trabalho líquido, vai ser igual a zero. Partindo para a próxima, continuando a dedução, né? A gente tem que tudo aqui foi cortado, menos a variação de energia interna com o tempo e o calor. A gente tem que d o dt é igual ao calor. A gente faz essa multiplicação aqui de dt, né? Pode fazer isso porque isso aqui é igual a multiplicar por 1, que é a mesma coisa. Então, se a gente multiplica, isso, o que a gente tem? A gente tem que a variação de energia interna pela variação de temperatura é o nosso é a variação, não, mentira, é o coeficiente, não é coeficiente, é calor específico a volume constante. Isso, é o CV. Até que tem, né? O DUDT é igual a MCV. Então, a gente tem o quê? Agora, depois de fazer essa multiplicação por DT, a gente tem que DT de temperatura sobre variação de temperatura. Se eu falar DT, vai ficar confundindo com o T da temperatura e do tempo, né? Então, depois que a gente multiplica o lado esquerdo pela variação de temperatura sobre variação de temperatura, a gente tem o quê? A gente tem a variação de temperatura sobre variação do tempo vezes m, calor específico a volume constante do sistema. E isso vai ser igual ao calor. Então, fazendo um algebrismo aqui com a equação, né? Passando o dt para o outro lado, multiplicando os dois lados por variação de temperatura, de tempo, desculpa, a gente vai ter que a massa do sistema vezes a capacidade calorífica do sistema. Como só deu a capacidade calorífica média do sistema, a gente adota ela como sendo a capacidade calorífica a volume constante, como não falou nada, né? E como o processo é embatelada, então a gente adota que aquele valor que a gente tem é o coeficiente calorífico, não é coeficiente, é o calor específico do sistema médio a volume constante. Então, eu já substituí ele aqui pelo Czinho, vezes a variação de temperatura, é igual a taxa
a taxa do calor vezes a variação no tempo, vezes dt. Então, integrando isso da temperatura 0 até a temperatura 1, que é do tempo 0 até o tempo 1, a gente vai ter essa equação aqui, ó, que vai ser massa do sistema vezes o coeficiente a volume constante vezes a ΔT. E isso é igual a essa integral aqui. Por que eu não integrei igual eu integrei da primeira vez lá na letra A? Porque agora a taxa varia com o tempo. Então a gente precisa encontrar uma equação de taxa para esse Q para integrar. Mas na verdade eu não vou fazer isso. Eu vou usar a regra de Simpson com esses dados aqui e já colocar o resultado dessa integral aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Eu já coloquei, né? Olha só. Esse aqui vai ser o resultado da integral e que eu isolei o T1 e achei a temperatura depois desse tempo. Vai ser 54,83 graus Celsius. Mas tá, como é que eu achei esse valor aqui? Eu usei um software para integrar usando a regra de Simpson. Bom, o que é a regra de Simpson? É um método de integração numérico, que ele basicamente, quanto mais pontos você tiver, melhor. Isso para qualquer método numérico, tá? Mas não sei se vocês sabem a diferença, mas o método numérico ele não resolve as equações exatamente, ele aproxima as equações. Então, no caso, a integral dessa curva aqui, o que seria? Seria toda essa área aqui de baixo, né? Só que o método de Simpson, o que ele faz? Ele vai pegar um retângulo e fechar aqui. Vamos supor que a gente tenha 3 pontos. O primeiro ponto aqui, ele vai fechar um retângulo, você vê que é reto. Quando já não pega essa beiradinha aqui. Aí ele pega outro retângulo aqui, pega o retângulo final aqui. Calma. Seria bom se eu conseguisse desenhar. Eu não sei se eu consigo desenhar. Tem caneta, né? Vai ficar horrível. Mas, enfim. É como se ele pegasse um retângulo aqui. E depois ele pega outro retângulo aqui. E depois ele pega outro retângulo aqui. Ficou horrível, mas deu pra vocês entenderem. Isso é o método do Simpson, né? E quanto mais pontos você pegar, mais certinho. O meu retângulo não fica certinho não, mas. Mas enfim, a ideia seria pegar muitos pontos para esses retângulos se aproximarem da curva, tá ligado? Quanto mais retângulos, mais pontos você tem, mais próximo da curva fica. Nossa, tá horrível. Mas enfim, ignorem isso. Mas isso é o método do Simpson. E eu vou usar um software para calcular. Colocar esses pontos no software e já te dá o resultado. Você nem precisa colocar a equação, só os pontos. Você vai ver isso. Vocês vão aprender esses métodos numéricos em cálculo numérico. Eu não sei se algum de vocês já fez isso. Eu acho que vocês fazem balanço no terceiro semestre e cálculo numérico é no quarto. Eu acho que essa lista aí do SAT é até antiga. Ele deve passar isso para quando o balanço era junto com o cálculo numérico no quarto período. Mas eu vou inclusive estar usando o software que eles ensinam a gente a usar na aula de numérico. Esse cálculo, esse software aqui chama numérico. Eu vou deixar ele também na descrição para vocês darem uma olhada quem tiver interesse. É bem simples. Você vai em integração numérica. Vou estar mostrando para vocês depois, porque eu já coloquei os pontos aqui. Vocês vão em integração numérica. Na real, pera. Espera que eu vou mostrar para vocês desde o início. Vocês vão abrir numa tela, vai pedir um número e matrícula. Um trem assim, nome e matrícula, nome ou número. Vocês podem colocar qualquer coisa que ele vai aceitar e vai abrir aqui. Aí vocês vão em integração numérica. A integração numérica, você vai ter que colocar pontos. Aí você vai em colocar pontos. Aí vai abrir essa tabelinha aqui. Aí você vai colocar o x. No caso, o x vai ser o quê? O x vai ser o tempo e o f de x vai ser a taxa, vai ser o calor lá por tempo, vai ser os watts. Então, tempo no zero, tempo zero a gente vai ter 33 kW. Você coloca aqui 33. Aí você vai para todos os pontos. Eu não estou conseguindo ir para baixo, mas enfim. Beleza, fez isso. Você escolhe aqui a regra de trapézio para quando você não tem pontos equidistantes. Deixa eu ver até quanto que dá. Dá parecido, né? Mas eu vou usar a regra de um terço de Simpson. Vai dar esse valor aqui. 3/8 não dá.
Não me pergunte por quê, porque eu não lembro muito tempo que eu fiz isso. Mas a gente chega nesse valor aqui, que foi o que eu substituí aqui. Então, caso vocês queiram usar um software de verdade, porque aquele software ali que eu mostrei pra vocês é só pra gente aprender mesmo, tá ligado? Não é nada, tipo, não querendo desmerecer, né? Eu acho que tá até certo ponto tá até certo. Mas tem softwares numéricos muito melhores, né? Eu recomendo vocês usarem o Origin, que é um software até que a gente pode usar mais pra frente pro curso, principalmente em cinética. A gente usa ele para fazer exatamente isso, integração desses tipos de dado aqui. Quando a gente não tem a função, a gente só tem os pontos, a gente usa para integrar, para conseguir essa curva aqui no caso, né? O Origin é muito bom para fazer isso. Eu acho que no Polymath você consegue também, mas eu não tenho certeza. No ES você deve conseguir também, mas eu nunca tentei. Mas enfim, eu vou deixar um numérico aí para vocês, que é o nome do software que eu usei. Vocês baixem se vocês tiverem interesse para tentar fazer, mas é o único exercício que gasta isso. Mas enfim, é igual eu falei. Achou esse valor da integral aqui, substituiu, isolou o T1 e a gente tem o resultado, 54,83 graus Celsius, que está exatamente igual ao gabarito, eu acho. E... Não, continua aí, credo. Mas enfim, agora a letra C. Suponha que, se a fonte de calor não tivesse desligada, teria continuado a aumentar linearmente com uma taxa de 10 kW por minuto. Em que momento alguém na planta se daria conta que alguma coisa saiu errado? Tá perguntando quando que vai explodir. Tá, mas isso aqui é interessante, ó. Se ela teria continuado a aumentar linearmente com uma taxa de 10 kW por minuto. Você vê que isso aqui não é nada linear, né? Nada linear. Mas se ela aumentasse linearmente, ela seria o quê? Uma função assim, ó, basicamente. Função reta, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever essa QDT, essa Q variando essa taxa em função do tempo. E o que que vai ser essa taxa em função do tempo? Ó, vai ser o 100 kW, que a gente tem aqui, os 10 minutos, né? 100 kW mais. Está variando 10 kW por minuto. Então, eu vou dividir esse 10 kW por 60 segundos, por um minuto, né? Para ver qual que é a variação por minuto. Só que aqui eu converti um minuto para segundo, então na verdade eu vou ter a variação por segundo. Então, qual que vai ser a função da taxa? Qual que vai ser a função de variação da taxa pelo tempo? O que vai ser o QT? Função Q tempo. Vai ser 100 kW, que é a inicial, mais a variação por segundo, que vai ser 0,166 kW por segundo vezes tempo. Então, o que isso me diz? Se eu tiver 600 segundos, vai ser 10 minutos? Não, mentira. Calma aí. Se eu tiver 60 segundos, que vai ser equivalente a um minuto, eu vou ter 110. Vocês podem até fazer aí para testar, mas a ideia é essa. Eu criei uma função aqui linear, e você vê que realmente é linear, né? Que descreve esse fenômeno aqui de aumento da taxa por minuto. Então tá, né? Eu consegui essa função. Vocês lembram que para integrar isso aqui eu precisava de uma função, né? Nessa parte de baixo eu usei os dados, só que aqui eu não tenho dado. Então eu realmente construí uma função para integrar isso daqui. Então tá, né? Beleza. Aí eu tenho que esse lado esquerdo aqui, a gente tem a temperatura final, né, que vai ser 85. A gente tem uma temperatura inicial. Essa temperatura inicial vai ser onde? Vai ser a temperatura depois de 10 minutos, né, que a gente calculou na letra B. Vocês têm que lembrar que essa função só é válida para cá, ó. Ela só funciona para depois de 10 minutos. Então o tempo inicial dela vai ser 10 minutos. Não, mentira. O tempo inicial dela vai ser zero, só que a temperatura inicial dela vai ser a temperatura que está 10 minutos no sistema. Vocês entenderam? Que vai ser 54,8385. Então, a gente tem que o calor necessário
para chegar da temperatura 0 até a temperatura 1, nesse caso, vai ser 30,170 kJ. Então, substituindo aqui, ó, esse lado esquerdo dessa equação aqui, a gente tem que 30,170 kJ é igual a 0 até t, porque realmente o tempo inicial vai ser 0 e eu vou achar um t final. Esse t final eu vou somar com os 10 minutos que eu tinha antes para saber o tempo que demorou para explodir. Mas tá. Aí eu integrei essa equação aqui, o que eu vou ter? Vou ter isso, 100 vezes t mais 0,83, porque eu dividi por 2, né? Lembra, tem um t aqui. Integra ele, t ao quadrado sobre 2, dividiu essa parte por 2, aqui tem um t quadrado. E eu chego nessa equação aqui. É uma equação de segundo grau, né, que eu vou ter que resolver. Tá. Resolvendo a equação de segundo grau, eu passei tudo para um lado só, achei o delta, achei o tempo. Eu achei... Você vê que você vai ter duas raízes, né? Um delta, você vai ter que fazer uma equação de segundo grau. Só que, geralmente, quando você tem que resolver uma equação de segundo grau nesses problemas, você vai ter uma raiz que não faz sentido físico, tipo, você vai achar um tempo negativo, que eu acho que foi o caso dessa, ou você vai achar uma raiz que é muito, 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 muito grande, ou muito, muito, muito pequena, que não faz sentido para o seu problema. Então, geralmente é muito óbvio qual dos dois que você vai usar, mas se não for óbvio, você vai ter que testar. Nesse caso aqui, eu não sei como é que você testaria, não, mas quando não é óbvio, geralmente você tem como testar. Se não tiver como, aí deu ruim, né? Mas, enfim, você resolve a equação de segundo grau. Aqui eu usei a raiz positiva, tá vendo? É mais menos b sobre 2 vezes o a. Então eu cheguei nesse valor aqui que eu aproximei para 250 segundos. Então o tempo final, o tempo que demoraria para explodir, o tempo que demoraria para alguém notar, vai ser o tempo até chegar na área linear lá, né? Vai ser os 10 minutos. É 10 vezes 60 dá 600 segundos, mais 250 segundos, e dá os 850 segundos que está lá no gabarito. E é isso, esse exercício aí, ele é mais dificinho por causa do método numérico que tem que usar, tem que resolver uma equação de segundo grau para você chegar no resultado final, mas também não é difícil não, depois que você entende alguns conceitos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero salientar aqui. Nesse último aqui, né? Bom, pede o tempo para explodir, basicamente. Você já tem esse tempo aqui, você quer saber quanto que aumenta, né? Quanto que aumenta dos 600 segundos. Então, eu construí uma equação aqui, a partir dos dados que eles deram, integrei essa equação no balanço que eu já tinha feito na letra B. A partir dessa equação, eu isolei o tempo e eu achei o tempo necessário para chegar à temperatura final. E com esse tempo eu somei com os 600 segundos que eu tinha antes e achei o tempo necessário para explodir. Desde o tempo zero até o tempo final aqui. Dá 13 e alguma coisinha. Deixa eu ver se na letra B tem alguma coisa. Tem esse desenho horrível aí que eu fiz, mas é tranquilo também. O que garra mesmo é o método numérico que você tem que usar. Mas é tranquilo também. Depois que eu expliquei, eu acho que vai ficar tranquilo. Não tentem fazer na mão esse método numérico, é perca de tempo total, não faz sentido nenhum, né? E a letra A também, o balanço também tá de boa, né? Tem o balanço explicadinho na apostila, eu fiz um pouquinho diferente, porque o Sato só corta, porque ele faz o balanço geral. Aí eu não, eu já fiz logo, como não tem vazão, eu coloquei zero aqui também. Vocês têm que lembrar que não é a massa mesmo, é a vazão, porque eu estou usando a equação de balanço para o regime. Não é para o regime, mas para a situação do sistema aberto, para o sistema aberto. Então, como não tem vazão, é zero. Sim, esses dois termos é zero. Aqui também é tranquilo, né? Lembrando que aqui eu consegui integrar eu tirei o Q para fora, na verdade, né? Eu tirei a taxa para fora porque ela não depende do tempo, ela é constante. É isso. Qualquer coisa também é só me chamar. Eu tento tirar algumas dúvidas pontuais para vocês. Mas os aulões eram esses.